A proposta de regulamentação da reforma tributária prevê zerar o imposto sobre itens da cesta básica. Além disso, existe a possibilidade de devolução de parte dos tributos na luz, água e gás para a população mais pobre. O texto de regulação foi entregue para o Congresso pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A ideia central dessa reforma, aprovada no ano passado, é simplificar a cobrança de tributos no Brasil e evitar os problemas como imposto sobre imposto. O objetivo hoje é que o imposto sobre o produto ou serviço, ele seja pago pelo consumidor no destino e não na origem, como acontece hoje. Hoje acontece um pouco uma mescla, né? Se você paga o imposto antes, depois, as empresas ficam um pouco perdidas e isso faz com que esse sistema nosso tributário fique confuso e encarecedor para a população. Apesar da ideia ser a simplificação, esse doutor em direito tributário acredita que o Brasil conta com peculiaridades e que tornam o sistema de cobrança complexo. Nenhum sistema tributário no Brasil será simples, dadas as complexidades que existem na nossa própria forma de organização de Estado, com municípios autônomos, estados, Distrito Federal e União, todos com poder de tributar. No projeto apresentado pelo governo na quarta-feira, algumas novidades para a população, como um corte em itens de consumo básico. O principal destaque é: dentro dos itens que compõem a cesta básica, por exemplo, o governo tem a intenção de zerar a alíquota de impostos. Isso em quais itens? Não são em todos, mas nos principais. Por exemplo, o arroz, o feijão, o leite, o café, a farinha, o açúcar. Esses itens, o governo tem o objetivo com essa reforma, dar essa zerada. Outro destaque que pode beneficiar a parcela com menor renda da população é o sistema de cashback em alguns itens. A ideia seria devolver 50% da contribuição sobre bens e serviços paga na conta de luz, água, esgoto e gás encanado. Ainda haveria um retorno de 20% do imposto sobre bens e serviços cobrado por estados e municípios. No caso do botijão de gás, a ideia é devolver 100% da CBS e os mesmos 20% do IBS. A devolução seria feita para as famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa inscritas no CadÚnico. A novidade é: toda família que tiver renda per capita, renda por cabeça, de até meio salário mínimo, terá a restituição daquele imposto que a família suportou na compra de bens ou serviços. Como agora nós teremos uma nota fiscal unificada para a União, Estados e municípios, né, e basta informar o CPF no momento da emissão da nota para que haja vinculação com o comprador, pela primeira vez, e o Brasil é um dos poucos países do mundo que terá isso, o imposto sobre o consumo vai enxergar o comprador e, para aquele comprador que mais precisa, vai haver a devolução posterior do imposto mediante crédito em conta. Isso é uma grande novidade. Mas o texto não prevê apenas uma redução nos tributos. Entre os produtos com previsão de aumento na alíquota estão bebidas alcoólicas, cigarros, bebidas açucaradas, além de veículos, embarcações e aeronaves. Além disso, as compras internacionais, que hoje possuem uma cobrança de 17% do ICMS, vão passar a recolher o IBS e CBS. A estimativa é que a alíquota padrão seja fixada em 26,5%. É isso que a gente vai entender agora. Para olhar esse aspecto da reforma, nós vamos conversar com o professor e advogado tributarista Alexandre Maza. Professor, uma ótima noite. É um prazer te receber aqui. Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael. Caríssimos espectadores da Record. Professor, a gente tem muita coisa para falar dessa reforma. A gente vai tentando aqui ao longo do noticiário tentar fatiar para que quem está em casa consiga acompanhar essa linha de raciocínio. A gente terminou de exibir essa reportagem que falava no fim dela sobre a tributação daquelas compras até $50 em sites internacionais, onde nós mostramos que a tributação pelo Estado acontece em 17%, mas em relação na esfera federal nós tínhamos um outro recebimento. A partir agora desse texto em análise, isso pelos congressistas, o que vai acontecer é aquela história que a gente ouviu no ano passado, que virou um rebuliço. A gente lembra até o nome da Shein, que é algo muito famoso aqui entre nós brasileiros, o pessoal reclamando dessa tributação.
Isso voltou. Agora, com essa reforma, se esse ponto for mantido, essa cobrança até $50, ela vai ser feita, vai ser tributado. Vai ser tributada se esse projeto for confirmado no Congresso. Esse é um detalhe muito importante. Uma coisa é o projeto enviado pelo governo, outra coisa é o que vai acontecer quando passar pelo Congresso Nacional. Mas a ideia é manter essa tributação das importações de pequeno valor, sim. Vai ficar mais caro para quem gosta de comprar na Shein, por exemplo, como você mencionou. No começo do mês, os estados já estavam ali discutindo, avaliando de aumentar essa porcentagem do ICMS de 17% para cerca de 25%. Depois essa medida foi adiada, nada ficou decidido por enquanto. Ou seja, se de qualquer forma o consumidor vai acabar pagando mais, porque agora se para chegar para cerca aí de 26,5%, 27%, 10% a mais do que estava pagando, os estados se também decidissem subir, de qualquer forma, o consumidor ia ter que pagar mais por uma compra que ele fizesse num site estrangeiro. Com certeza, e há um aspecto importante para a gente entender o porquê dessa tributação. Toda vez que alguém na sua família, na minha família, compra alguma coisa importada nessa faixa de preço, nós estamos introduzindo no mercado brasileiro um produto com uma concorrência desleal com os nacionais que pagam uma tributação severíssima. Então, o objetivo dessa tributação maior não é só arrecadar mais, mas fazer com que o produto importado chegue em condições de competitividade com o equivalente nacional, que afinal gera emprego aqui, gera divisas. Esse é um ponto muito positivo, no meu entender, da reforma. Professor, quando a gente olha para essa perspectiva e para esse cenário, como o senhor explicou muito bem na primeira resposta, a gente tem que acompanhar o que vai acontecer no Congresso, se isso vai avançar. Quando a gente olha para esse modelo, olhando para a sociedade que nós temos, o encarecimento, ele pode ser algo tão significativo, onde o panorama pode mudar, as pessoas podem deixar de comprar porque vai ficar tão inacessível. Lembrando que a gente está falando de uma compra que não tem um valor que é astronômico, mas olhando também para a nossa situação em sociedade, ninguém está podendo gastar dinheiro assim à revelia. É verdade, em relação a essas compras no exterior, de alguma forma inibe uma parcela do consumo, sim. Quanto mais cara a tributação, maior o valor do produto final e diminui o percentual dos interessados naquela compra. E tem um detalhe muito importante, Rafael, que é a questão do que se chamou hoje de imposto do pecado, que é a alta tributação sobre itens de consumo inibido, como acontece com as bebidas. Então, isso também está nesse balaio, digamos assim, do projeto de reforma, que também é uma ideia bem-vinda. Tá certo, Alexandre Maza, agradeço demais a sua participação aqui conosco. Uma boa noite, até mais. Obrigado, boa noite. Boa noite, professor.